Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como adicionar elementos gráficos no seu gráfico do Excel. O que seriam elementos gráficos? Elementos gráficos é como o Excel chama os acessórios do gráfico. A legenda, o título, os eixos. Quando você seleciona um gráfico, aparecem duas abas exclusivas de gráficos: Design e Formatar. Na aba Design, a primeira coisa que tem aqui é justamente a questão de elementos gráficos. Então, o primeiro elemento gráfico que a gente vai ver são os eixos. Se eu clicar aqui em mais opções de eixos, repare que ele abre uma janelinha aqui na direita. E como funciona nessa janela dos elementos gráficos? As opções da esquerda são opções estéticas. No caso, reparem que o eixo selecionado, dá para ver que está destacado aqui, é o eixo dos meses, ou seja, o eixo X. E aqui vem as opções estéticas. Vou pôr, por exemplo, um preenchimento sólido. Repara que apareceu um azulzinho aqui. Tem várias opções estéticas, vários efeitos, desde sombra, brilho, pode mexer com o tamanho, enfim. O Excel permite que você faça uma formatação enorme em termos de estética. Dá para mexer com tudo que você pode imaginar, até mais coisas do que você provavelmente vai precisar. Mas a opção mais interessante é essas opções, a última mais à direita, que são as opções mais funcionais. Daí eu tenho quais são os tipos de eixo, onde que o eixo vai cruzar. Eu vou selecionar aqui o eixo vertical, que tem números, tem até algumas opções outras daí interessantes. Daí eu tenho onde começa o eixo, onde ele termina. Eu podia falar, olha, eu quero que esse eixo termine em 200. Pronto, mudei o gráfico, eu estou terminando aqui o total do eixo em 200. Ah, eu não quero que ande de 20 em 20, eu quero que ande de 25 em 25. Não tem problema. Você muda aqui e ele muda a marca da escala. Também posso mudar onde que ele está cruzando. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui para ele cruzar em 100. Olha o que aconteceu. O meu eixo X subiu para 100. Ele está cruzando aqui no 100. Isso fez com que mesmo os valores positivos menores do que 100 ficassem para baixo. Eu também posso pôr em escala logarítmica, se for o caso. Então, o Excel permite plotar gráficos em escala logarítmica. Posso mexer com a ordem dos valores. E tem várias outras funções. Uma também bem interessante é a possibilidade de formatar o que estiver no eixo. Se eu tivesse, por exemplo, uma moeda, eu posso pôr aqui que a formatação é moeda. E olha só, eu formato quantas casas decimais, qual o símbolo e assim por diante. Temos outros elementos gráficos também. Por exemplo, o título dos eixos. Se eu colocar aqui, vou colocar um título no eixo horizontal principal. Aqui embaixo vai aparecer o título do eixo. Eu posso colocar aqui meses. Claro, isso talvez ficasse melhor se na hora de formatar o eixo mesmo, voltando aqui, eu colocasse para ele cruzar no 00. Daí meses fica aqui embaixo, fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas é por aqui que também que eu coloco o título dos eixos. Aqui também que eu mexo no título do gráfico. Em alguns casos, como o título do gráfico, repare que eu não tenho tanta opção funcional. Porque não existe muita função. O caso do título do eixo era a mesma coisa. Eu tenho mais as opções estéticas. Além disso, eu também tenho a opção de pôr o rótulo dos dados. O que seria o rótulo dos dados? Eu vou tirar para vocês verem. Olha só, é um númerozinho que diz o que cada dado, que mostra o valor de cada dado que eu estou plotando. Então tem várias opções de onde eu posso pô-los. Eu também posso depois formatá-los de novo em termos de estética. Opa, aqui. Tanto em termos de estética, agora sim, quanto também em termos funcionais. Como que eu quero mostrar. Posso de novo colocar formatação de número. Se eu quiser pôr a tabela inteira de dados, eu posso.
Algumas vezes você pode, junto com o gráfico, deixar a tabela, se você quiser por algum motivo. E essa outra a próxima função eu vou mostrar aqui em outro gráfico que vai ficar mais fácil de ver. Eu tenho a opção de pôr também uma barra de erros. O que significa uma barra de erros? Barra de erros permite com que eu ponha um erro no dado que eu plotei. Então, ele permite... Deixa eu selecionar por aqui de novo. Pronto. Ele permite com que eu escolha qual vai ser o erro de medição. Vai ser um valor fixo? Vai ser uma porcentagem? Eu vou colocar em termos de desvio padrão. Nesse caso, tem um desvio padrão bem alto. Enfim, eu posso escolher, posso até personalizar o valor do erro, se eu quiser, e selecionar uma tabela que tenha para cada ponto que eu plotei o erro positivo e o erro negativo. Além de barra de erros, eu tenho a opção de mexer com as linhas de grade. Então, eu tenho aqui a opção de pôr, se eu quiser, só a principal. Eu posso pôr também as secundárias. Se eu achar que vai ajudar melhor, vai ficar mais claro. Eu tenho a legenda, muito importante. Deixa eu ir para um outro gráfico que vai dar para ver melhor. Esse gráfico, por exemplo, aliás, já até está com a legenda aqui. Eu posso mexer com a legenda. Qual que vai ser a posição onde ela fique mais claro. Uma vez que eu colocar a legenda, eu também posso arrastar um pouco para ajudar a deixá-la melhor, mais legível, principalmente se ela estiver em cima do gráfico. É uma questão daí de ajeitar. E ainda seguindo, eu tenho a opção de pôr a linha de projeção ou linha de máximo mínimo. O que a linha de projeção faz? Só me ajuda a ver onde que está cada um dos dados. Eu tenho também, essa opção eu vou pôr aqui, que vai ficar melhor de ver, questão das linhas de tendência. O que são linhas de tendência? Linhas de tendência é uma linha que aproxima os meus dados por uma determinada função. Eu posso escolher aqui a função. Exponencial, linear, logarítmico, polinomial, eu posso escolher a ordem do polinômio. Enfim, você escolhe aqui a função pela qual você quer aproximar. Você pode exibir a equação no gráfico e você também pode exibir R² no gráfico. R² é algo estatístico. Quanto mais perto de 1, melhor é a sua aproximação. Significa que mais provável é de que esta função daqui realmente represente os dados que você tem. Por fim, para terminar aqui as funções, eu tenho aqui a opção de ver barras superiores e inferiores. Repare que elas estão mostrando aqui a diferença entre as duas séries. É isto que elas fazem. Temos outros tipos de gráfico também que hoje substituem um pouco essa função. Vocês conseguem, é possível usar gráfico de ações, como o Excel chama, para marcar já uma diferença. Se você tiver alguma dúvida, cheque o nosso outro vídeo que fala sobre os tipos de gráfico. Bom, isso é uma passada nos elementos gráficos, onde eles estão e para que servem. Cada um deles tem muitas outras opções. Tem todas as opções estéticas, como eu falei, que são muitas, mais algumas opções funcionais. Mas isso é o geral em relação a elementos gráficos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais detalhes, pode perguntar por aqui, pode perguntar pela nossa página do Facebook. Não se esqueça de curtir o nosso canal e veja os nossos outros vídeos. Temos mais vídeos sobre o Excel, mais vídeos sobre gráficos. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.